Olá, pessoal. Conforme nós havíamos conversado, aula 9 via Google Classroom. Então, após a aula 9, vão haver algumas questões referente ao que a gente vai conversar agora. Nós estávamos vendo a parte de hidráulica, íamos entrar na parte de dimensionamento de bombas, mas aí, como a gente vai ter essa aula virtual, a gente já vai pular para a parte de irrigação. Depois a gente volta na parte de dimensionamento de bombas. Vamos começar com alguns conceitos sobre irrigação, o histórico da irrigação e a importância da irrigação, quais são as vantagens, as desvantagens de eu estar utilizando a agricultura irrigada e o cenário da irrigação a nível mundial, a nível do Mato Grosso, como que a gente está de potencial, quanto que a gente já tem irrigado e algumas projeções para a nossa região. Um conceito de irrigação. O que é irrigação? Para eu responder o que é irrigação, uma das definições seria fazendo mais 3 perguntas. Quais seriam essas perguntas? A primeira, como conduzir a água de maneira eficiente até a planta? Vai estar relacionado ao tipo de sistema e ao projeto, ao dimensionamento do projeto, que é a parte hidráulica que nós estamos vendo. Quanto de água a planta necessita? Então, a planta ela vai necessitar a mesma quantidade de água nas diferentes fases, na germinação, no crescimento, na floração, enchimento de grão. Na fase final, ela vai precisar a mesma quantidade de água que nas outras fases. Uma cultura comparada com a outra tem demandas diferentes. O clima vai afetar nessa quantidade de água que a planta necessita? Então, são perguntas que a gente precisa responder também. E a última pergunta, quando eu devo fornecer a quantidade de água para a planta? Por exemplo, o ciclo de uma planta vai demandar 400 milímetros de irrigação. Posso aplicar no início ou no final só? Uma vez a cada mês, uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada semana? Como que funciona isso, né? Então, também é necessário responder essa pergunta. Então, o que é irrigação? Uma definição clássica. A irrigação consiste em levar água de maneira eficiente nas quantidades e momentos adequados para a planta. Porém, essa é uma visão, um conceito um pouco clássico e um pouco antigo, né, de irrigação. Hoje em dia a gente se preocupa também no usuário, se preocupa em saber se vai dar lucro ou não esse sistema de irrigação. Então, outro conceito interessante é esse aqui do Teseslav. São técnicas utilizadas para aplicar água artificialmente às plantas, procurando satisfazer suas necessidades e visando a produção ideal para o seu usuário. Você, por exemplo, um milho, vou ter um cultivo de milho, sei lá, um milho de média produtividade. Eu posso colocar mais ou menos nutriente para esse milho. Porém, a resposta não vai ser linear, ou seja, se eu dobrar a quantidade de adubo, não quer dizer que eu vou produzir o dobro. Então, existe um ponto ideal aí que vai maximizar o lucro. Eu posso não atingir a máxima produtividade, mas eu vou atingir o máximo lucro, né? Com a irrigação da mesma forma. Posso fazer uma irrigação deficitária que não vai chegar a gerar o máximo de produtividade, porém vai ter o melhor custo-benefício. Então, nessa definição, a gente não pensa só em satisfazer a necessidade da planta, mas também em satisfazer a necessidade do usuário. Mas, de maneira geral, vai ser satisfazer as necessidades fisiológicas da planta, levando então essa água de maneira eficiente e também satisfazendo quem está utilizando o sistema. Histórico da irrigação.
Então a irrigação ela é uma técnica que é praticada há muitos anos, né? Ela está associada ao desenvolvimento de civilizações. Então, quando a civilização deixou de ser nômade e começou a se fixar nos lugares devido à produção agrícola, né? Isso só foi possível parar de ficar vagando, procurando caça, pesca, explorando as florestas e se fixar num local devido à produção agrícola. E aí foi possível desenvolver civilizações. As civilizações se desenvolveram ao longo dos rios, e as principais seriam o Nilo, no Egito. Então, as águas do Nilo eram utilizadas para fazer irrigação por superfície, que é um método de irrigação que a gente vai ver. Na Mesopotâmia também, onde houveram as primeiras civilizações, foram no entorno do rio Tigre e Eufrates. Na China também, o Rio Amarelo, o desenvolvimento da população chinesa, da civilização chinesa, se deu em função disso. E na Índia também, no entorno do rio Indus. Então, como funcionava essa irrigação deles? Posteriormente, eles começaram a desenvolver redes de canal, começaram a conduzir essa água e sofisticaram mais a irrigação. Mas, a princípio, se aproveitava as cheias do rio, aí vinha, então, uma quantidade de água repleta de nutrientes, e nessa umidade, com nutrientes, eles faziam o cultivo agrícola. Inclusive, a irrigação, existe até uma passagem na Bíblia falando sobre irrigação, que é lá quando Deus fez a criação do paraíso, ele era irrigado por 2 rios. Um dos artefatos históricos que indica esse sistema de irrigação no Egito era o nilômetro. Então, consistia, na verdade, inicialmente era uma régua, né? Tinha uma régua para medir o nível do rio Nilo. As cheias do rio, elas não tinham data certa, acontecia a cheia de maneira esporádica, e quando ia acontecer a cheia, era a hora de fazer o cultivo agrícola. Então, essa régua, à medida que a leitura começava a avançar, a água começava a subir com uma frequência rápida, se sabia que haveria cheia, era o momento de se preparar para o cultivo. Posteriormente evoluiu para uma escada, então cada lance de degrau era uma escala de leitura do nível. Mas aí, lógico que tinha o sacerdote egípcio, ele ia fazer a leitura e misticamente ele previa, vai ocorrer uma inundação daqui a uma semana. Então, na verdade, era uma régua de medida que sabia o nível, se ia subir ou ia baixar. Tem registros, né, das outras civilizações de canais feitos para irrigação. Então, se havia transposição desses rios aí para local onde havia produção agrícola. Também algumas civilizações aí na América Central e na América Latina havia o uso de diques, pequenas barragens aí onde se segurava a umidade e era possível fazer produção agrícola também. De maneira geral, sempre onde se iniciou o desenvolvimento de grandes civilizações, de maneira significativa, em geral havia produção agrícola oriunda de irrigação. Um histórico mais recente de desenvolvimento, uma escala de agricultura para exportação, né? Ou seja, ter um superávit agrícola e vender e exportar esses produtos, teve início nos Estados Unidos, tão próximo do século XX, né? Então, final de 1800, começou a se desenvolver bastante a parte de irrigação dos Estados Unidos. Na foto à esquerda a gente vê a abertura de um canal de irrigação no Nebraska,
Em 1890, aqui do lado direito, seria a produção de laranja, né, com irrigação por sulco. E aí depois começou a surgir a irrigação pressurizada, com auxílio de bomba e pressurização do sistema, era feita a irrigação. Então aqui do lado esquerdo é uma patente de um aspersor para gramado. Ele já é meio parecido aqui essas aspersor telescópico de jardim que a gente tem hoje. Então ele é escamoteável, ele fica embaixo da terra, depois ele sobe ao nível acima do solo e aplica água, depois ele desce. Não era o caso aqui, mas já é meio parecido o sistema de funcionamento dele. Do lado direito aqui a gente tem uma outra patente, também datada de 22 de março de 1898, um ano depois. Já seria um aspersor agrícola, a gente até já vê aí no mercado, em alguns locais tem esse aspersorzinho. Então tem um bocal de cada lado, a força da água faz ele se movimentar e distribuir a água. Então em 1910 aí já haviam grandes canais nos Estados Unidos para poder fazer agricultura irrigada. Essas duas imagens são cartões postais. Um é de Dakota do Norte, então um canal aqui de irrigação escavado. Do lado direito aqui também é um cartão postal de Montana, seria um aqueduto aqui. Então a construção para o canal ele vem de um lado para o outro e aí tem essa ponte de transporte de água. Se a gente olhar aqui onde eu estou passando o mouse, tem uma derivação do canal. Então a água passa aqui, ela tem uma abertura, uma comporta, ela cai aqui e aí vai para outro canal. Então o canal principal ele deriva para outros canais. Outro cartão postal, né, no estado do Arizona, que seria um condomínio de irrigação, ó, que tem algumas comportas, cada portinha aqui é uma comporta, tem um operador aí. Então, determinado horário ele abre, por exemplo, essa comporta para aquele canal, então aquela região vai ter acesso à irrigação. Abre essas comportas aqui, vai dar sequência na água para aquelas outras propriedades aqui. Então, vai levar a água para o outro lado. Então, nessa época já havia condomínios de irrigação, as pessoas se juntavam, faziam essas obras aí e tinha quem administrava esse condomínio, direcionava, liberava, vamos dizer assim, a água para cada propriedade. Então, vai ter tantas horas, tal e tal dia para aplicar a irrigação. E aí, dessa forma, funcionavam esses condomínios. 1928, a gente tem um aspersor de impacto, uma foto de um aspersor de impacto. Seria um aspersor do tipo canhão, né? Ele atinge um raio grande. Esse braço hidráulico, devido à força da água, ele desce, bate e faz um movimento de rotação. Tem alguns canhões parecidos ainda hoje. E esse outro aspersor aqui do lado direito, né, 10 anos depois, ele também é parecido com o aspersor de impacto que a gente conhece hoje. Ele tem dois bocais, a água sai nesse bocal e naquele. A força da água empurra o martelo para o lado, ele volta e bate. Esse impacto faz com que ele gire. Então, além da melhoria dos aspersores, começou a surgir tubulações de custo mais baixo. Até então, eram só tubulações de ferro fundido. Essas tubulações eram caras e pesadas. Começou a surgir tubulação de alumínio, que era leve e era desmontável. Então, o custo inicial da irrigação era muito alto nessa época, nos anos 1950, porque o mesmo equipamento ele não podia ser utilizado em diferentes áreas devido ao peso e à dificuldade de desmontar. E aí, com tubos mais leves, materiais mais leves, você conseguia desmontar uma área aí e irrigar em outra. Por exemplo, aqui essa linha lateral que está aqui nesse folheto,
ela era desmontada depois que fazia irrigação nessa área, montada em outro local e assim sucessivamente. Então, na época tinha mão de obra e o custo de aquisição do equipamento de irrigação era alto. E aí começaram a surgir esses materiais aí de PVC. Nesse caso aqui, ó, é um tubo de alumínio de 10 polegadas, então é um tubo de 25 centímetros de diâmetro, deve ter uns 6 metros pelas saídas aí, e um trabalhador consegue carregar os dois tubos. Ainda nessa época, em 1954, se eu não me engano, começou a surgir uns sistemas automáticos de irrigação, né? Aqui tem uma foto de uma lateral rolante, que são rodas, né, que transporta uma tubulação. Tem um mancal aqui, um mancal em cada roda. E aí ela vai girando e em cima a gente tem aspersores. Ela vai girando e vai irrigando. A gente vai ver com mais detalhe esse tipo de irrigação. Aqui do lado direito seria um folheto da empresa Valmont, né, Vale hoje em dia, sistema de irrigação, que comprou a patente do primeiro pivô de irrigação. Se eu não me engano, o primeiro pivô ele foi patenteado em 1954, né? A Vale comprou essa patente e começou a desenvolver esse produto comercial. Dá para notar aqui as torres, ó, que tem um desnível considerável e o pivô ele conseguia vencer essa área e conseguia aplicar. Nessa década de 70 se desenvolveu muito esse tipo de irrigação nos Estados Unidos. Paralelo a isso, aí, próximo de 1970, começou a haver a comercialização de outro tipo de sistema de irrigação, que era a irrigação por gotejamento. Ela foi desenvolvida lá em Israel. Israel foi um país colonizado não, foi reconhecido e dividido o território em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Então os judeus foram mandados para lá e lá só tinha deserto, não tinha como sobreviver lá. E além disso, os vizinhos queriam invadir as terras. Então foi feito um plano agrícola em que as famílias moravam nas fronteiras para poder proteger o território e precisavam praticar agricultura. Porém, era um local deserto e não tinha como produzir agricultura lá. Então, alguns queriam sair e ir para outras regiões de Israel, diferente do deserto. E o recado do representante político da época era o seguinte: se quiser sair do local que está, vai ser mais ao sul. Ou seja, vai para um local mais deserto ainda. Então, eles tiveram que usar a criatividade e desenvolver uma maneira de produzir, fazer agricultura no deserto. E aí foi desenvolvido o sistema de irrigação por gotejamento, quando se começou a ter o desenvolvimento de plástico. Até então, nessa época, não havia utilização de material plástico em grande escala, e aí começou a surgir um material plástico e desenvolveram então essa irrigação por gotejamento. Essa aqui seria uma imagem do primeiro gotejador. Então consiste num tubo de diâmetro bem pequeno. Devido a esse diâmetro pequeno, o comprimento dele ser grande, a gente viu lá na equação de Haase-Williams de perda de carga, que quanto maior o comprimento e menor o diâmetro, mais carga eu perco, mais pressão eu perco. Então qual que é a lógica de funcionamento desse gotejador? Ele entrava com uma pressão nesse tubinho, aí devido ao comprimento e o diâmetro pequeno e alta velocidade da água, ele saía aqui no final quase sem pressão, então gotejava ao invés de espirrar, né? Não havia um jato de água espirrando, e sim uma gota começava a sair daqui. E aí foi se desenvolvendo o sistema de irrigação. Isso aqui é a foto da primeira estufa com irrigação por gotejamento. Cada ressalto aqui que a gente vê na foto, onde eu estou passando o mouse, é um gotejador.
a imagem do engenheiro que desenvolveu isso, né, que estava lá nessa região agrícola. Essa região agrícola era uma comunidade agrícola, eles chamam lá de kibbutz, e esse kibbutz, hoje em dia, é a maior empresa de irrigação localizada do mundo, que é a empresa Netafim. Então, nesse kibbutz Ras Tehim, que é o nome do kibbutz, foi desenvolvida essa tecnologia e hoje ela está presente também em todo o mundo. Aqui atrás é a imagem de um gotejador experimental também. Aí ele ia encaixado então na tubulação. Aqui está o tubinho girando em torno dele e o sistema de gotejamento. Lógico que isso vai evoluindo com o tempo, a gente vai ver com mais detalhes o funcionamento atual desses gotejadores. No Brasil se desenvolveu mais a irrigação aí, a parte de irrigação por inundação no Rio Grande do Sul, lá por 1960. E aí, depois de 70, na época de 70 para frente, começou a se ter realmente equipamentos de irrigação. Inicialmente eram equipamentos importados, depois surgiu uma empresa nacional, que era a AS Brasil. E aí depois essa empresa foi comprada por multinacionais que se instalaram aí no país e começou a desenvolver efetivamente a irrigação a partir da década de 80, e aí veio crescendo a partir de 90 os sistemas de irrigação que não são por inundação. Então a gente tem um histórico muito recente de irrigação no Brasil. Importância da irrigação no Brasil e no mundo. Então existem locais onde a irrigação é necessária. Eu preciso ter irrigação, senão eu não consigo cultivar. São locais de deserto, onde a precipitação é inferior a 250 milímetros. Então, se eu tiver uma precipitação média anual inferior a isso, não consigo ter cultivo agrícola. Então, países como Oriente Médio, Egito, alguns locais da África, Arábia Saudita, hoje em dia tem bastante sistema de irrigação, Israel, né? Então, lá sem irrigação não tem como fazer produção agrícola. Regiões semiáridas aí de 250 a 500 milímetros é possível ter uma safra, que seria o nosso caso da nossa região do semiárido. É uma região grande do Nordeste, ela vai pegar aí do norte de Minas até o Rio Grande do Norte, boa parte do Piauí. O Maranhão, apesar de estar no Nordeste, ele não tem região semiárida, mas é uma região grande. Essa região só é possível fazer uma safra e ainda você corre o risco de perder. Precipitação média aí é em torno de 400 milímetros ano. E aí outras regiões, que seria inclusive a nossa região privilegiada, a gente tem precipitação acima de 600 milímetros. Então é possível fazer até mais de uma safra e atender as necessidades hídricas das culturas. Mesmo assim, ainda corre um risco de ter um certo veranico. Então, precipitação abaixo de 250 milímetros ano tem que ter, não necessariamente para ter cultivo agrícola. 250 e 500 milímetros, região semiárida, posso ter uma safra, mas ainda corro muito risco de perder ela. Aqui nós temos um gráfico sobre a precipitação média histórica aí da região de Lucas do Rio Verde. Então, se a gente somar aqui, vai estar em torno de 1.500, 1.600 milímetros ano, né, o que é bastante coisa. Então, a gente tem um superávit nessa época aqui, a gente tem uma quantidade excessiva de água e aqui a gente tem uma falta de água. Então, a irrigação para a nossa região serviria para utilizar essa quantidade excedente de água nessa época onde não tem precipitação e aí poder obter a terceira safra. Além da terceira safra, seria uma garantia de que se houver algum veranico aqui, nessa época, que seja na produção do soja ou do milho, do algodão,
eu vou poder utilizar o sistema de irrigação e evitar quebra de safra por seca. Então, esse excedente de água ele fica armazenado no solo, depois ele drena para os rios. Então, e parte que é drenada, além de ser drenada para o rio, serve para recarga do lençol freático. Outra forma de armazenar essa água, além de ser no solo, seria fazer barramentos nos rios. Porque parte dessa água aí, que a gente não represa, não estoca essa água, a água a gente pode estocar, essa água vai para o mar e a gente acaba perdendo um volume grande de água. No Mato Grosso a gente ainda não tem uma legislação para barramento para fins de irrigação. Acredita-se que aí daqui a algum tempo vai sair essas legislações, a gente vai poder fazer barramentos agrícolas e poder armazenar também essa água além do solo e além do lençol freático. Qual é a importância da irrigação na produção agrícola? Então esse gráfico aqui ele mostra a perda de rendimento devido à seca, perda de rendimento ou de produção devido a fatores bióticos, insetos, fungos, né? Então nota-se aí que se faltar água, realmente eu vou ter uma quebra muito grande de produção. Por exemplo, se eu não me engano, a safra de 2015, 2016 teve uma quebra grande aí, né? Não lembro qual foi a produtividade de soja, sei que foi baixa. Na outra safra, 2016, 2017, a gente tem uma safra recorde. E a pergunta seria a seguinte: o que aconteceu de um ano para o outro? Houve um melhoramento genético dos cultivos, não teve ataque de planta, a gente usou um adubo mais eficiente, fez um manejo mais eficiente, que aumentou tanto a produção, sim. Na verdade, o responsável por essa safra recorde foi a chuva, né, que veio nos momentos ideais e na quantidade correta. As de irrigação no Brasil e no mundo. Então, hoje em dia, se preza muito na produção agrícola com a redução do desmatamento. Ou seja, a gente precisa aumentar exponencialmente a produção agrícola devido ao aumento da população mundial. E, em contrapartida, a gente tem que reduzir os impactos ambientais dessa produção. Mas a gente sabe que é um pouco difícil aumentar essa produtividade das culturas agrícolas. E uma das formas de aumentar a quantidade produzida anualmente é através da irrigação. No caso de 2004 da FAO, a área cultivada no mundo para grãos, isso aqui é para grãos, era de 1,51 bilhões de hectares. Sendo que dessa quantidade, 17% da área era de agricultura irrigada e os outros 83% de sequeiro. Esses 17% foram responsáveis por 44% da produção agrícola. Com 17% produziu um pouco menos que a metade, né? Isso porque, devido a eu ter uma safra adicional e devido às safras terem uma produtividade mais elevada que a produtividade sequeira. No Brasil, também, para o mesmo período aí de 2004, a área cultivada era de 65 milhões de hectares e a área irrigada 5,4 milhões de hectares. A gente vai ver que a gente está em valores um pouco mais altos que isso. Nessa época, 8% das áreas correspondia à agricultura irrigada, 92% sequeiro. Esses 8% foi responsável por 16% da produção total. O mesmo motivo, aumento de média de produtividade e safras adicionais. Nós temos um potencial para irrigar de 30 milhões de hectares. A gente vai ver, na verdade, que tem um novo estudo
que mostra que a gente pode chegar até quase 60 milhões de hectares irrigados. Então, aqui olhando em relação ao mundo, 17% da área colhida agrícola foi responsável por 44% da produção. E, transformando isso em valores, passou para quase 50% do valor da produção. Do momento da venda, então representou 50% do faturamento. Então, 17% representou 50% do faturamento. Isso por quê? Porque vale mais um produto irrigado do que um produto não irrigado. Um dos motivos é devido ao planejamento da safra, então consigo ter produto que vai ser colhido na entre-safra, então ele tem um valor maior. E o outro que existem produtos em que a qualidade não é vendido só por peso, por qualidade, né? O exemplo do trigo, que é vendido, é observada a qualidade dele, o peso hectolítrico, bem como o feijão, né? E outros tipos de produtos agrícolas em que é atribuído ao valor do produto a qualidade dele, não só o peso. No Brasil aqui, então, 8% da área colhida era de agricultura irrigada, representou 16% da produção e mais de um terço do valor de faturamento. Aqui algumas culturas irrigadas, um exemplo genérico, média no Brasil. Então, a gente vê aqui o aumento, o acréscimo de produtividade da média irrigada. O arroz tem uma resposta muito elevada na produção irrigada. Café também, ó, observa o incremento de produção. Feijão, milho, soja, ele não tem um incremento tão grande quando comparado aí, por exemplo, ao arroz ou ao feijão, mas tem um acréscimo até considerável. E o trigo responde também muito bem à irrigação. Então, são médias de produtividade. Não é um ensaio, não é um teste, não é um experimento controlado. São médias de produtividade em áreas onde tem manejo de irrigação, onde não tem manejo, áreas onde tem produção de sequeiro de alta tecnologia, média tecnologia. Também outro dado de rendimento de produção. Arroz, né, média de produtividade, feijão, trigo, irrigado e não irrigado. Em termos de gráfico, de curvas gráficas ao longo do tempo. A fonte do IBGE é 2016. A gente tem aqui pontilhado feijão, 2004 para 2015, a gente vê que não tem tanto acréscimo de produtividade, mas aí se a gente compara com essa reta cinza aqui, que não é pontilhada, é a produção de feijão irrigado. Então, ó, o acréscimo de produção. Arroz, não irrigado, irrigado. No decorrer dos anos, a gente vê pouco incremento de produtividade, mas é quando a gente compara com a curva irrigada, observa o incremento de produção. E aqui também o trigo, né? A produção de trigo, ele oscilou ciclicamente aqui há alguns anos, e aqui a linha irrigada. Então tem um incremento bem grande. Algumas regiões no mundo onde se tem equipamentos de irrigação, áreas prontas para irrigação, percentual de área irrigada em relação à área de sequeira. O maior local onde a gente tem essa maior concentração aí vai ser na Índia, quantidade grande de sistema de irrigação, seguido da China. Depois a gente vai ter na região do Egito. Aqui embaixo também tem o número 3 aqui, que seria a área do Sudão, onde foi implementado grandes sistemas de irrigação aí no Sudão. Israel também está próximo aqui do Egito, esse ponto 3 aqui também. Praticamente 100% da agricultura deles é irrigada. Depois, Estados Unidos, né? E o quinto
O maior é a região da Califórnia. Depois, 6 e 7 aqui seria Itália, né? Itália, a Espanha também tem uma quantidade grande de produção irrigada. Então, em termos mundiais aí de áreas irrigadas, local com maior quantidade de irrigação, 232,7 milhões de hectares, seria a Ásia, devido à China e à Índia. Depois, a América do Norte Central, 36,1. Aqui, quem está puxando bastante essa irrigação nos Estados Unidos, está levando aí essa quantidade de irrigação. Depois, a América do Sul, onde entra a gente. Aí nós temos também a Argentina, Chile, são países que irrigam bastante. Depois a África, devido ao Egito e ao Sudão, também Angola está tendo bastante irrigação recentemente. Europa, irrigação bem concentrada na Espanha, na Itália, aquela região onde tem bastante sistema de irrigação. E Oceania. Esse gráfico aqui ele mostra a evolução da irrigação nas regiões do país, de acordo com a evolução histórica. Então aqui a gente tem por região percentual de área irrigada, e essa reta pontilhada ela indica a quantidade de milhões de hectares irrigados. Notem que há um crescimento exponencial, a gente começou a irrigar pouco e foi aumentando exponencialmente essa quantidade de área irrigada. A princípio, o local onde havia maior quantidade de irrigação é a região sul, devido à produção de arroz inundado, seguido da região sudeste, São Paulo. E aí, na década de 70, começou a haver um incremento da região centro-oeste. Década de 75, região sul começa a perder um pouco mais de espaço, região nordeste começa a aumentar a produtividade aqui, em áreas irrigadas, aliás, percentual de área irrigada em função de alguns programas do governo, perímetros irrigados, por exemplo, Petrolina, é um polo de irrigação feita pelo governo, e aí vai aumentando aqui a região nordeste até 1996, depois tem uma estagnada e começa a reduzir. São Paulo se mantém mais ou menos a mesma quantidade, aqui em 2015 aumentou devido à cana irrigada, tem-se bastante cana e laranja irrigada. E o principal destaque que a gente tem aqui é a nossa região, que é a região centro-oeste. Teve um salto aqui nos anos 2006 e aí outro salto aqui para 2015. E a gente está cada vez aumentando mais. Nessa época aqui, 2006 e 2015, um aumento grande na região centro-oeste, na região de Goiás. E aí agora esse aumento está começando a vir para a região do Mato Grosso. E aí, acompanhando essa curva exponencial da quantidade de hectares irrigados, a gente chega a um valor aproximado de 7,5 milhões de hectares, em torno de 8 milhões de hectares, que é a quantidade de área irrigada no Brasil. Então, quantidade irrigada em relação à quantidade passível de irrigação, isso que são dados de 2013, está um pouco desatualizado. Mas então o Brasil, que aqui está 6,2, está em torno de 7, 7,5 milhões, tem potencial para irrigação de 30 milhões. Porém, um estudo mais recente aí feito pela Embrapa revelou que a gente tem um potencial de 61 milhões de hectares para irrigar. Isso quer dizer, então, que a gente está irrigando um pouco mais de 10% do nosso potencial. A gente tem uma quantidade enorme de área para se irrigar. Em termos percentuais, aí, nós somos o país que mais tem potencial para aumentar a área irrigada. A Índia tem um potencial grande, mas aí vai ser o quê? Em torno de 50%. Paquistão já está quase no limite, China também, daqui a pouco está chegando no limite da área irrigada. Estados Unidos não tem dados aqui nesse gráfico, nessa pesquisa, mas também
vai estar aí em torno de 30, 35 milhões e já está chegando no limite da área irrigada. Então nós somos, além de ser o celeiro do mundo, né, de produção, nós temos um potencial para verticalizar nossa produção com irrigação. O México também tem uma quantidade de área ainda para aumentar, mas também não muito. Mas se a gente comparar em potencial e quantidade que já está sendo irrigado nos outros países, a gente começa a notar e ver que o Brasil realmente está muito atrás. Tá? Essa tecnologia de irrigação, para nós, ela é muito recente. Separado por estados, a quantidade irrigada de 2005 para 2015. Em 2015, na região do Mato Grosso, está como 250 mil hectares irrigados. Mais recentemente, a gente está em torno de 270, 280 mil hectares irrigados. Potencial de irrigação no Mato Grosso. Então, essa seria um mapa de área adicional irrigável. Então, tendo destaque, a nossa região tem um destaque grande aqui, de aumento e incremento da área irrigada, que região de Primavera do Leste, aqui a região dos Parecis também. Essa quantidade de área adicional irrigável, ela considera ter o recurso hídrico e ter solo apto para irrigar. Esse mapa aqui seria considerando uma aptidão física alta de solos e relevo, ou seja, solo plano e solo que consegue armazenar água. Então, novamente, a nossa região aqui tem destaque, a região do Parecis, pouco aqui na região de Rondonópolis e Primavera do Leste. Aqui seria a área adicional irrigável, tendo aptidão física e infraestrutura energética. Ou seja, seria regiões onde já tem água, tem solo e tem energia, basta implantar o sistema de irrigação. Novamente, o destaque para as mesmas áreas. A gente tem aqui, então, a nossa área aqui do Alto Telespires, região lá de Primavera e região dos Parecis. Considerando, então, aptidão de solo e relevo, ou seja, terras irrigáveis, talvez não agora nesse momento, mas no momento futuro, havendo infraestrutura, a gente conseguiria irrigar em torno de 10 milhões de hectares só o Mato Grosso. Então nós seríamos aí o estado com maior potencial para irrigação. E a nossa região total geral dos 10 milhões seria em torno de 1 milhão de hectares, que a gente poderia estar irrigando. Essa outra tabela ela mostra, dividido por regiões, com alta disponibilidade de infraestrutura e energia, também alta aptidão física, ou seja, já está tudo pronto, basta implantar o sistema de irrigação e começar a trabalhar. Então, a região do Alto Telespires, que é a nossa região aqui, abrange Sorriso, essa região do meio aqui da BR-163, em torno de 288 mil hectares podem ser irrigados, bastando implementar o sistema de irrigação. Depois a região dos Parecis e a região de Primavera do Leste. Considerando que pode ser irrigado de imediato, é em torno de 1 milhão e 100 mil hectares. Outra situação referente à irrigação seria a produção de frutas e legumes. Então, esse tipo de produção agrícola ela tem um nível de exigência maior, principalmente se for para exportação. É um padrão de qualidade visual, um padrão de quantidade de açúcar, tamanho. E para eu conseguir atingir esses níveis de qualidade ou de exigência, eu preciso trabalhar com agricultura irrigada. Em geral, irrigação e fertirrigação. Então, em geral, se você comprar aí, até no dia a dia, na hora do seu almoço, você vai olhar o seu prato lá, ele vai ter arroz,
possivelmente veio da agricultura irrigada. Tiver salada, possivelmente aí o tomate, o alface, pimentão, cenoura, rúcula também vieram da agricultura irrigada. Então essa parte de hortifruti, praticamente toda ela vem da agricultura irrigada. Algumas vantagens, né, que a gente tem aí no sistema de na agricultura irrigada, seria tido como vantagem na irrigação. Disponibilidade da produção na entre safra, então consigo ter um produto na época que ninguém tem, isso então me dá um valor maior da produção. Possibilidade de mais safras no ano, redução do uso de mecanização aí em algumas operações, por exemplo, posso fazer alguma aplicação aí de defensivo agrícola e aplicações de cobertura via sistema de irrigação. Falando em irrigação localizada, que a gente vai ver com mais detalhes depois, a prática da fertirrigação, que é uma prática que traz maior produtividade e redução de mecanização. O aumento de empregos especializados na agricultura irrigada. A agricultura irrigada ela é diferente da agricultura de sequeiro, exige um nível maior de conhecimento para poder trabalhar com a agricultura irrigada. É diferente, por mais que seja a mesma cultura, é diferente você trabalhar a agricultura irrigada da agricultura de sequeiro. Outra vantagem, valorização da propriedade agrícola. Então, se uma propriedade agrícola já tem um sistema de irrigação, quer dizer que já foi feito licença ambiental, quer dizer que ela já tem outorga, já tem o direito para captação de água. Então, nem toda a propriedade agrícola é passível de fazer irrigação. Então, se essa propriedade já é uma propriedade irrigante, existe uma valorização na hora da venda dessa propriedade. Outra questão também seria otimização de máquinas agrícolas e de mão de obra. Então, você vai ter uma máquina agrícola que ela não vai ficar parada na entre-safra, vai estar trabalhando o ano todo, aquele trator que vai ficar um período do ano parado, ele vai estar trabalhando, então o custo dele vai amortizar mais rápido. Colhedoras também vão trabalhar pelo menos uma safra a mais, e a mão de obra também vai ter o que fazer aí, vamos dizer, na parte da entre-safra. Também existem algumas desvantagens da irrigação. Aqui a gente cita a necessidade de um grande volume de água, excesso de aplicação em muitas áreas, onde não é feito o manejo, possibilidade de problema ambiental se não houver o controle da captação dessa quantidade de água, limitação dos recursos hídricos. Então, esse gráfico aqui ele mostra o percentual de água utilizada na agricultura irrigada. Em torno de 70% da água captada da superfície ela vai para a irrigação no Brasil. Esse número também ele é parecido no mundo. Então, a gente vê aqui no mundo, mundialmente também está em torno de 70% da água é utilizada no ramo agrícola. E a África, em locais onde tem menor quantidade de pluviosidade, tem maior ainda a quantidade de água utilizada na agricultura irrigada, que a África é em torno de 85%, Oriente Médio acima de 90% é utilizada na agricultura, a Ásia também em torno de 85%. Países mais industriais, ou América do Norte, Europa, você tem um uso maior na indústria. E aí o uso doméstico é um dos usos com percentual menor. Então, na verdade, a irrigação ela é tida como grande vilã. Os ambientalistas dizem que a agricultura irrigada ela vai acabar com a água no mundo, devido a esses
valores, aí, quantidade em torno de 70% de uso da água na agricultura irrigada. Porém, o que não é levado em consideração é o seguinte, que existe uma diferença entre consumo de água e utilização de água. O que seria consumo e o que seria utilização? A gente vai dizer aí que o consumo ele ocorre quando há uma mudança nas características químicas e físicas da água em que eu vou precisar fazer com que essa água seja tratada para ser utilizada novamente. Seria o caso da indústria e uso doméstico. Então, por exemplo, a água que eu utilizo em casa, para tomar banho, que eu uso no banheiro, que eu uso para lavar a louça, essa água ela não pode ser utilizada ou reutilizada de maneira imediata. Ela necessita de um tratamento. Mesma coisa na indústria, vamos imaginar a indústria alimentícia, é um abatedouro, um laticínio, qualquer tipo de indústria, e essa água, você vai ter as características físicas dela e químicas alteradas, você vai ter que tratar a água para reutilizar. Então, na verdade, essa água sim, ela é consumida. Já a água demandada na irrigação, ela não tem suas características alteradas. Então, ela é retirada da captação e aí ela é aplicada no solo. Então, para onde vai essa água? Vai ficar na planta? Esse volume de água ele vai ser utilizado nos processos metabólicos da planta, processo de evapotranspiração e produção da planta, né? Então, trata-se, a água ela precisa, ela não tem sistema circular, né? Diferente dos animais que têm um sistema de distribuição de alimento e água sanguíneo, né? Um circuito fechado. A planta não tem isso, ela precisa de água para gerar diferenças de potencial e aí sim conseguir levar as partes da planta nutrientes e água. E através da evapotranspiração ela consegue fazer isso, gerar esses diferenciais de potencial da raiz até as folhas. Então, essa água ela não fica retida na planta, ou seja, essa água ela não é consumida, ela é utilizada. Então, essa água vai para o solo e já volta para o ciclo hidrológico. Parte dela vai drenar, parte dela vai escoar e outra parte vai evapotranspirar e vai voltar ao ciclo hidrológico, sem necessidade nenhuma de tratamento. Então, ao invés dessa água evaporar no rio ou evaporar em outro lugar, ela vai ser lançada no solo, parte vai ser aproveitada pela água e outra parte vai voltar para o ciclo hidrológico natural. Então, essa água da irrigação ela não é consumida, ela é utilizada. E aí a gente pergunta, né, o que acontece com a água consumida nos domicílios, o que acontece com a água utilizada na agricultura. Então, a água da agricultura irrigada, ela é simplesmente utilizada e não consumida. Porém, apesar dessa água ela não ter suas características físico-químicas alteradas e voltar para o ciclo hidrológico, a gente sabe que isso leva um determinado tempo. E não necessariamente a precipitação vai ocorrer aí no local exato, na mesma bacia onde foi feita essa captação. E se eu tirar um volume maior de água do que o necessário ou do que a vazão necessária para manter o ecossistema da região, eu vou ter um grande problema ambiental. E por isso entram aí as políticas ambientais de controle de outorga que limitam a quantidade de água a ser captada, de modo que eu só posso captar um volume de água que não vai influenciar no ecossistema. A gente tem aí na história alguns casos mal sucedidos de projetos de irrigação onde não houve um planejamento correto antes da implementação. Um dos exemplos bastante conhecidos que a gente tem é o Mar do Aral. É um mar, chamado um mar, é um grande lago aí abastecido por um rio na antiga União Soviética, e esse mar secou devido
ao principal rio que alimentava esse mar ter sido desviado para esse projeto de irrigação. Esse projeto de irrigação ele tinha como objetivo produzir 6,9 milhões de hectares em uma área desértica. Porém, a transposição do rio foi feita em canais de areia e a aplicação da água também foi feita na areia, com irrigação por superfície, com uma eficiência muito baixa. Então, em torno de 70% da água que era desviada simplesmente era perdida. E aí isso teve sérias consequências ambientais. A gente tem uma imagem satélite, 1989, do Mar do Aral. Depois aqui em 2000 e aí 2014. Ó. Então, foi secado esse mar aí devido ao mau uso desse sistema desse projeto de irrigação e essa transposição. A gente vê aqui algumas imagens aí, né? Realmente era um mar mesmo, tinha navegação, comercialização e ocorreu esse problema ambiental seríssimo devido ao mau planejamento desse sistema, desse projeto, né, de irrigação. Só então aqui a gente termina essa nossa primeira etapa, essa nossa aula. Na próxima aula nós vamos entrar em sistemas e métodos de irrigação.